Pronto. Então, como é que nós criamos uma classe aqui no Visual Studio? Uma classe em C Sharp dentro do Visual Studio. Botão direito do rato aqui na solução, dentro do projeto. Então, ou seja, eu estou na solução, dentro do projeto, minha app.net. Então, vou carregar aqui, ó, minha primeira app.net no projeto e vou vir aqui em add. Depois venho aqui em class, aqui embaixo. Ele vai abrir esse pop-up e aqui no pop-up eu vou escolher o nome da minha classe. O nome da minha classe vai ser veículo. Vou dizer para já em português, sem acento, tá bem? Pelo menos isso. A gente não vai colocar para já, não coloca acento. Nem acento, nem caracteres especiais. Veículo, sem acento. Em C Sharp, né, a gente tem esse tipo de estrutura de classes. Namespace, chavetas abertas, nome da classe, chavetas abertas. Prestem muita atenção sobre essa estrutura de organização da classe. Por quê? Porque eu não posso ter isso aqui fora. Até posso, mas ela vai estar fora do namespace. E eu não posso, por exemplo, escrever coisas fora da classe. O que eu escrever fora da classe não vai ser conhecido como atributo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, public string abc. Vejam lá que ele já reclama, porque eu não estou trabalhando na classe, eu estou trabalhando dentro do namespace. E o namespace só aceita classe. Então, vou tirar aqui. Eu tenho que trabalhar sempre entre as chavetas, né? Sempre entre elas. Nunca fora delas. Isso é importante, porque se eu trabalhar fora, não vai surtir efeito. Namespace. O C Sharp é só a base de classes? Classes, métodos, eventos, ok? Também métodos, eventos, funções. Mas para já, eu estou falando de classe porque a gente está trabalhando classes em modelação, tá? Depois a gente vai trabalhar sobre outras coisas, mas assim, a base do C Sharp é classe porque ele trabalha com objeto. Isso é a base dele. Então, sobre a estrutura da classe e o tipo de classe. As classes em C Sharp podem ser públicas ou privadas. Também pode ser seladas. A gente não vai entrar para já nos pormenores dos tipos de classes que existem em C Sharp. A gente para já vai trabalhar a pública e a privada, a abstrata e concreta. Isso aqui é uma classe concreta, porque ela não está sendo indicada como abstrata. Ok? Para eu indicar que uma classe é abstrata, eu tenho que usar esse termo, abstract. Ou seja, é uma classe pública, mas é abstrata. Então, public abstract class. Se eu não utilizar o public, ela vira uma classe privada. E a classe privada, ela não é possível de ser acedida externamente. Ela só pode ser acedida de maneira interna. Isso quer dizer que no sistema eu não vou conseguir chamar aquela classe porque ela está fechada. Ela é privada. Então, public permite que eu utilize a minha classe ao longo da minha aplicação sem nenhum problema. Então, como eu disse, essa é uma classe abstrata que condiz com o modelo veículo que nós criamos aqui. Agora nós vamos começar a adicionar aqui no veículo as características dele. Roda e matrícula. Então, matrícula, eu vou especificar o tipo de dado que ela tem. Em C Sharp a gente sempre começa também assim. Eu especifico o tipo de característica e depois o nome dela. Então, o tipo de característica que nós vimos na string, ou na matrícula, é que ela é string, porque ela é uma coleção de valores alfanuméricos. Então, vou escrever aqui public string matrícula. Sem acento também, tá? E vou fazer uma coisa aqui que é a utilização,
tá? Deixa eu ver aqui. Linguagem implícita, só o seguinte, C Sharp, tem um nome específico. Pronto. Então, eu estou criando aqui uma classe veículo, e que vai ter uma matrícula que é do tipo string. Então, public string. Por que public? Assim como a classe, se ela não for public, ela vai ser privada, private. E se ela for private, ela não é acessível fora da classe. Isso quer dizer que ela só pode ser acedida dentro da classe. Então, ela tem que ser pública para eu conseguir usá-la fora da classe. Aqui nós temos os acessores. O que é que o acessor faz? Ele dá set get na, na propriedade ou no atributo, né? A gente, em C Sharp, quando a gente vai converter a classe de lá da nossa, do nosso diagrama, tá? Para uma classe em código, os nomes mudam um bocadinho. Aqui a gente chama atributos, aqui a gente chama de propriedades. Os acessores, os implícitos, que é o get set, eles criam automaticamente campos privados, e a gente não vê esses campos, para garantir que a classe ela não vai ser, ela vai ter alguma segurança encapsulada. Existe um conceito das classes que é o encapsulamento, eu não vou falar necessariamente sobre isso agora, mas esse conceito ele vai estar dentro de uma classe como essa, guardado de maneira implícita. Porque o valor, quando ele é alterado ou chamado, tanto para ser visualizado quanto para ser modificado, ele passa por um campo, mas não visível, no nosso caso aqui. Antes da utilização do getSet implícito, dos acessores implícitos, as classes, as propriedades, elas eram feitas da seguinte forma, com acessores explícitos. Vou dar um exemplo. Criava-se, ainda pode-se fazer isso, mas é cada vez menos usado. Uma propriedade privada do mesmo tipo da propriedade que eu quero utilizar. Matrícula. Então, vejam que eu modifiquei aqui a forma de criação desse campo. Ele não começa com letra maiúscula, ele começa com underline e depois vai para uma letra minúscula matrícula. Porque essa é a orientação da Microsoft em termos de boas práticas. Aqui a gente usa Pascal Case. Pascal Case começa maiúsculo e depois vai continuando maiúsculo. Assim, matrícula do carro. Isso é Pascal Case. Todas as palavras que eu vou adicionando, elas vão sempre, a próxima palavra vai começar com letra maiúscula. E a propriedade também começa com letra maiúscula. No caso dos campos, isso aqui é um campo. Vejam, atribuir isso aqui a um nome de campo. Ele vai sempre começar, se ele for privado, com um underline antes, né? Com um dash antes. E aí, antes, né, em outros momentos, ainda se faz isso, não é obrigatório fazer isso, mas se faz. Os assessores faziam isso aqui. Ó. O get, ele retornava o valor que ficava guardado no campo que era privado, e o set, deixa eu fazer só mais um valorzinho aqui. E o set também modificava o valor que ficava guardado aqui no campo
privado da seguinte forma: matrícula é igual valor. Com o get e set, como eu mostrei antes, vou fazer isso aqui para ficar mais bonitinho assim. Com o get set, como eu estava mostrando antes, a gente tem o mesmo resultado. A diferença é que esse encapsulamento que a gente está fazendo aqui, que é encapsular é proteger, né? Proteger a classe e proteger a propriedade. Esse encapsulamento ele é feito de maneira automática ou implícita, sem a utilização do valor e do retorno. Então, eu vou deixar essa assim e vou fazer a outra como ela é utilizada no dia a dia, normalmente, hoje, de maneira mais comum hoje em dia em C#. Então, nós temos ainda um campo rodas, que é um campo abstrato, ou que é um campo inteiro da classe abstrata. Então, ele é um campo também público, vai ser uma propriedade pública do tipo inteira, integer, certo? Em C#, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, já não dá mais tempo de fazer agora, os data types de C#, para a gente conseguir identificar no data type de C# o que está vindo na classe aqui. Então, aqui eu tenho public int portas. Aí abro chavetas e fecho. Get set, ponto e vírgula. E agora eu tenho os acessores implícitos. Aqui, acessores implícitos, acessores explícitos. Implícitos explícitos. Informações ainda sobre C#. Todas as minhas linhas de compilação elas são terminadas com ponto e vírgula, exceto as linhas que têm chavetas. Veja, aqui eu estou chamando um campo, ponto e vírgula. Comecei aqui a propriedade, abri chavetas, fechei chavetas, não tem um ponto e vírgula aqui, ó. Mas ao passo que no get eu tenho uma linha que vai dar um retorno com matrícula e tem um set que vai alterar o valor da matrícula para o valor que vai ser recebido quando a matrícula for chamada. Sempre terminando com ponto e vírgula. Se eu tirar esse ponto e vírgula, dá erro. Normalmente o compilador vai dizer. No nosso caso aqui, o get, como está implícito, termina com ponto e vírgula, o set também com ponto e vírgula, e aqui no final a gente não tem ponto e vírgula porque fecha com chavetas. Sempre que se fecha com as chavetas, a gente não vai ter ponto e vírgula. Pronto. Isso é a nossa classe abstrata. Eu vou parar aqui a gravação. Já me estendi demais, inclusive, acho que ficou grande.